Vou dar um exemplo. Quando nós lançamos Jurerê, nós lançamos um conceito, né? Mais do que um terreno, a Habitasul vendeu um conceito, a Habitasul vendeu um sonho. E graças à compra desse sonho pelos proprietários, né, é que Jurerê chegou onde está. Porque se nós tivéssemos simplesmente vendido um terreno e as pessoas não tivessem absorvido aquele conceito. Aquela ideia, eles não teriam lutado, né, como continuam lutando, pela manutenção do padrão lá de Jurerê Nacional. Além de olhar com precisão a radiografia atual do cenário econômico, o cenário de planejamento urbano, é tentar entender o comportamento do consumidor ao longo do tempo, lá na frente, né? Porque o nosso ciclo é um ciclo longo, né? Sim. Sejam todos muito bem-vindos ao VGV Podcast, o podcast oficial da VGV SA. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Carlos Berenhauser Leite, um nome de peso no setor da construção civil, incorporação e desenvolvimento urbano. Com mais de 40 anos de experiência no setor, Carlos é engenheiro civil pela Universidade Federal de Santa Catarina e conselheiro de administração pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Atual presidente do Sinduscon Grande Florianópolis e conselheiro de administração da companhia Habitasul de Participações, sua trajetória inclui cargos de liderança em empresas como Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários e Jurerê Internacional, além de uma forte atuação em conselhos e entidades como o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social e o Fórum de Turismo da Grande Florianópolis. Carlos tem dedicado a sua carreira a impulsionar a inovação, tecnologia e crescimento sustentável no setor. Preparem-se para uma conversa rica em insights e experiências. Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui hoje com a gente e com uma trajetória tão rica de atuação no setor de desenvolvimento urbano, incorporação e construção civil. Conta um pouco para nós como que foi essa história nesse mercado. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? É uma oportunidade que eu reputo muito importante, porque eu entendo que nós temos, né, a obrigação, né, não é o direito, é uma obrigação de procurar passar, né, para gerações mais recentes e futuras, né, um pouco dessa nossa experiência de tal forma que se possa contribuir efetivamente para a continuidade do desenvolvimento aqui da nossa cidade aqui, ou da nossa região. Sim. Porque, né, quando eu me formei em engenharia, ou quando eu estava estudando engenharia lá final da década de 70, né, Florianópolis, o estado de Santa Catarina, as pessoas falavam assim, é o zero da BR-101. Nós tínhamos o Rio Grande do Sul, né, que era o 1, o zero era Santa Catarina e o outro 1 era o Paraná. O Paraná. Né, e Florianópolis não tinha essa relevância que hoje tem. Né? Florianópolis hoje é um destino conhecido mundialmente, né? E onde houve uma transformação na sua base, na sua atividade econômica. Hoje, né, a principal atividade econômica do município preponderante é, sem dúvida nenhuma, a questão da tecnologia. Obviamente que a construção civil é um setor importante, né? Todo mundo precisa morar em algum lugar e quem produz é a construção civil. Então, a indústria da construção civil é um fator importante na economia do município, mas ela existe em decorrência dessas demandas e necessidades das pessoas que ou nasceram aqui, ou vieram morar aqui, trabalhar aqui, ou vêm para cá para veranear ou para fazer turismo. Então, voltando ao início dos tempos, né? Naquela época, Florianópolis tinha as suas 42 praias, né? Muitas delas não tinham acesso pavimentado.
nós tínhamos Canasvieiras, que era o grande destino turístico, né? Onde as pessoas da cidade, eu ainda até hoje falo assim, eu vou para a cidade, né? É um cacuete antigo aí, mas as pessoas da cidade tinham suas casas de praia, né? Nessa década, né? Nessa década de 70, 80. E depois, quando comecei a fazer um estágio de engenharia lá na Habitasul, empreendimentos imobiliários, no início do projeto de Jurerê, ali eu acabei descobrindo a minha, vamos chamar assim, vocação. Embora engenheiro de formação, né, em pouco tempo, ao longo do tempo, eu fui migrando, né, dessa questão da engenharia, da técnica pura, né, para me especializar, para me aprimorar nessa questão do relacionamento entre pessoas, do relacionamento entre negócios e como fazer que as iniciativas tenham as suas acabativas, né? Porque hoje no Brasil, né, tem muita iniciativa, né, mas as acabativas não são... É um grande problema. Não são tantas assim, né? Exato. E eu acabei me aprimorando nesse processo de buscar soluções para que problemas, né, possam ser resolvidos e se consiga efetivamente chegar a um resultado. O grande exemplo que eu posso citar, a Jurerê Internacional, foi um empreendimento que na época era um empreendimento muito ousado, né, muito além do seu tempo. Isso. E com determinados conceitos, né, que felizmente hoje já estão absorvidos, né, por todos. Ou seja, o padrão de urbanização de Jurerê Internacional, que lá 44 anos atrás era um dos seus diferenciais, né? Se nós formos olhar outros empreendimentos que hoje estão sendo construídos ou na ilha, ou no município de Florianópolis, ou na região metropolitana aqui de Florianópolis, todos já têm esse padrão. Exato. Ou seja, nós fomos os precursores, né, em estabelecer um padrão que, no meu entendimento, nada mais é o mínimo necessário para que nós possamos ter uma vida confortável. E quando eu falo nós, né, eu acho importante colocar que não é só para aqueles que têm um poder aquisitivo mais alto, aqueles que estão numa situação de vida mais tranquila, né? Sim. Eu trabalhei bastante com empreendimentos populares, né? Hoje está na moda falar habitação de interesse social, né? Sim. Essa é a expressão que hoje se usa. Trabalhei muito disso lá no Rio Grande do Sul. A Habitasul tinha os seus empreendimentos de padrão mais elevado, mas sempre atuou no que seria hoje a habitação de interesse social, na linguagem de hoje. Interessante. Então, eu participei de muitos empreendimentos, né, e nós sempre procuramos fazer com que o padrão fosse o mesmo, ou seja, assim, não é porque ganha mais, ganha menos, que o padrão do desenvolvimento tenha que ser diferente. Sim. Então, as questões das preocupações de fazer ativação de associações de moradores, trabalhar a questão da participação comunitária, isso aí, em todos os empreendimentos que eu participei em 40 anos, em todos eles nós buscamos fazer com que isso acontecesse. Embora, né, sem dúvida nenhuma, não seja algo fácil. Claro. Às vezes, como é que eu posso dizer assim, a criatura se volta contra o Criador, mas faz parte do processo de desenvolvimento humano, né? É a mesma coisa, os filhos que se criam, né? É verdade. Em algum momento eles se rebelam aí e querem ter lá, né, ter as decisões e fazer do jeito deles. Sim. E é isso aí. Faz parte da vida. Mas interessante porque Jurerê Internacional foi um grande marco, né? Nesse planejamento urbano, como você diz, naquela época, 40 anos atrás, um pouco mais. 45. Foi em 1980, né? 1980 que a Habitasul comprou a gleba inicial lá de Jurerê Internacional. Perfeito. 45 anos atrás. E o quanto vocês foram visionários em enxergar o futuro para implementar naquele momento, que como você diz hoje, grandes master plans, bairros planejados, usam, né, da referência de Jurerê Internacional naquela época que até hoje é assertiva. Nessa questão dos bairros planejados, comunidades planejadas, que hoje está disseminado por todo o país, felizmente, né? Felizmente, bom, né? Muito bom, né? Eu me lembro que
nós tínhamos Jurerê Internacional aqui em Florianópolis e um empreendimento chamado Riviera de São Lourenço, Sim. que fica lá no litoral de São Paulo. Litoral de São Paulo. Então, nós lá naquele tempo, né, nós trocávamos muita figurinha. Eles vinham nos visitar, nós íamos visitá-los, nós tínhamos problemas comuns, né, relacionados à própria legislação. Hoje a legislação urbanística está muito avançada. Sim. Né, lá atrás não era dessa maneira, então tinha muita coisa que se pretendia fazer, que se queria fazer, mas que não era permitido. Sim. Não que fosse proibido, mas como não estava claro, as pessoas não enxergavam, então isso não pode ser feito dessa maneira. Até vou dar um exemplo. Quando nós lançamos Jurerê, nós lançamos um conceito, né? Mais do que um terreno, a Habitasul vendeu um conceito, a Habitasul vendeu um sonho. E graças a compra desse sonho pelos proprietários, né, é que Jurerê chegou onde está. Porque se nós tivéssemos simplesmente vendido um terreno e as pessoas não tivessem absorvido aquele conceito, aquela ideia, eles não teriam lutado, né, como continuam lutando, pela manutenção do padrão lá de Jurerê Nacional. Então, eu entendo como muito importante que num desenvolvimento imobiliário nós precisamos ter a alma desse desenvolvimento e, obviamente, esse conceito dessa alma tem que ser absorvido pelo comprador. Lá na época nós falávamos, o senhor está comprando aqui, não é um terreno. O terreno é o ingresso para o senhor participar do nosso sonho aqui. Perfeito. Né? E isso aí é que fez com que Jurerê, né, chegasse aonde chegou, né? Uma referência, inclusive, internacional. Realmente em destino, internacional. Né? Em determinado momento, eu estava fazendo uma pesquisa, Jurerê foi o terceiro bairro mais valorizado do Brasil, né? Atrás unicamente do Leblon e Ipanema, no Rio de Janeiro. Sim. Né? Tamanho, em determinado momento, acho que com 10 anos após o lançamento, ele teve 10.000% de valorização. Sim, foi algo muito estratosférico, né? E esse deve ser um grande desafio, Carlos. Quais foram as estratégias que vocês utilizaram naquela época para conseguir transmitir para os compradores esse conceito e, a partir daí, manter o Jurerê Internacional como um bairro em constante valorização, crescimento de altíssimo padrão? Bom, em primeiro momento, né, uma vontade de dialogar com as pessoas, né, de conversar. Nós sempre, né, a direção da empresa, à época, eu não comecei como diretor, eu comecei como estagiário de engenharia lá. A direção da empresa sempre esteve disposta a dialogar com os clientes, ouvir os clientes, mas ao mesmo tempo, né, provocar, né, a questão da inovação, de apresentar novos conceitos, novas formas de fazer, e que começaram, por exemplo, assim, a moda, lá na década de 80, era ter uma avenida atlântica, ou seja, uma avenida na frente do mar. Sim. Uhum. E a Habitasul trouxe um conceito do que hoje se fala no Parque Linear. Perfeito. Acho que o primeiro parque linear do Brasil, quem fez fomos nós, né? Não com esse nome de parque linear, mas nós criamos na frente do mar, em Jurerê Nacional, um passeio, né? Uma peatonal, chamado Passeio dos Namorados. Os nomes das ruas de Jurerê são peixes, então o peixe escolhido para denominar o passeio foi Passeio dos Namorados. Né? Em relação ao peixe namorado, mas que já traz a questão romântica aí também. Né? Então se montou esse parque linear e se colocou a intervalos de 400 metros, né, os chamados postos de praia, que eram postos de serviço para fazer atendimento na praia. Perfeito. Que depois, mais adiante, gerou uma grande polêmica na cidade, mas nós vamos chegar lá. Né? Boa. Vamos dizer, postos de praia. O objetivo desses postos de praia na época era... Está lá na matrícula do imóvel, assim, são postos para serviço de atendimento, para vender fruta, né? Cigarro. Estava dito lá, está lá. Está escrito. Está escrito que era para vender cigarro hoje. Né? Mas isso aí mostra a evolução, né? Assim, quando começou a polêmica dos beach clubs, há uns 20 anos atrás, né? Houve ali, sem dúvida nenhuma,
um conflito, vamos chamar assim, de gerações, mas aconteceram excessos de ambos os lados, né? Claro. E o diálogo ali não prosperou e levou a essa crise, mas que felizmente acho que agora está resolvida. Tá resolvido. Mas a forma como as pessoas vão à praia, ela evoluiu e vai continuar evoluindo ao longo do tempo. Se nós pegarmos lá Copacabana, Sim. as pessoas não sabem, mas Copacabana foi um loteamento. Foi um loteamento, né, que foi inaugurado pelo Floriano Peixoto, quando ele era o segundo presidente da República, foi inaugurado, e foi inaugurado com a abertura do túnel velho lá. Um túnel de bondes puxado a cavalo, mula, né, burro. Que incrível. Né? Era um loteamento. Sim. Né, de casas, né, onde o pessoal da cidade... Né? Cruzavam lá o morro e tinha a sua casa de praia, muito parecido com, né? Nós da cidade aqui indo veranear no norte da ilha. E Copacabana foi evoluindo ao longo do tempo, né? E lá naquele início, né, as pessoas não iam tomar banho de mar. Né? As pessoas para ir tomar banho de mar, elas iam às 7 da manhã porque não era considerado, né, de bom tom, se expor sem roupa, né? Na verdade, não é sem roupa, se expõe em roupas de banho. Então, tinham cabines fechadas para trocar, né, de roupa. E também lá por aquela época, e ainda no início do século, já no início do século XX, uma das maneiras que as pessoas iam à praia lá em Santos, no litoral do Rio Grande do Sul, eram grandes carroções onde as pessoas entravam dentro, né, rodas enormes, esses carroções entravam dentro da água, então a pessoa entrava em terra e descia nos fundos do carroção para não ser visto com traje de banho. Incrível então você vê que é uma mudança, né? Sim. Olha o avanço que teve. E aí chegou um momento, né, que aqui em Florianópolis, que era muito característico, que as pessoas iam à praia somente de manhã. Quando estava vazio, possivelmente. A hora de ir à praia era de manhã. E as pessoas voltavam para casa, almoçavam, e a praia de tarde ficava vazia, deserta, porque as pessoas não usavam a praia de tarde. Começou a mudar isso aí com os argentinos, quando começaram a vir para cá, e eles começavam a passar o dia inteiro na praia. Para aproveitar o máximo. Aproveitar o máximo. Dias. Então, isso aí foi mudando. Então, assim, a intensidade do uso da praia, ela foi crescendo ao longo do tempo, né? Sim. E aí chegou um momento lá no início dos anos 2000, né? Ali por 2004, 2005, que chegou ao Brasil esse conceito dos beach clubs, que hoje está disseminado pelo mundo inteiro. Hoje, fala em ir à praia, beach club em qualquer lugar do mundo, né? Sim. E aí houve um momento ali que as pessoas iam à praia, mas não chegavam na praia. As pessoas iam à praia, mas para desfrutar do ambiente dos chamados beach clubs. Entendi. Não usufruir da praia. Não usavam a praia. Né? Então, nós passamos aí quase 20 anos dentro desse modelo, mas o que se percebe hoje, né, é que já evoluiu de novo. Então, as pessoas agora vão para esses beach clubs, né? Sim. Mas para usá-los como estrutura de apoio ao uso efetivo da praia. Perfeito. Então, o que eu coloco com isso aí? Nós temos que estar preparados para estar com a mente aberta, né, para entender que é uma evolução de costumes. Sim, né? Com certeza. E que não adianta, vai mudar. Provavelmente vai voltar a acontecer, vai ter um retrocesso, né? Daqui a pouco até voltam os carroções, aí não sei. É uma questão, a vida é cíclica, né? Exato. Então isso aí foi algo que me marcou muito ao longo desses anos todos, desses 44 anos na atividade, né? Porque o que acontece? O nosso presidente, o fundador do Grupo Itaçu, Péricles Druck, ele dizia, né, ele faleceu no ano passado, ele dizia que o que mais tinha valor em Jurerê não era o que nós tínhamos feito, mas aquilo que nós não tínhamos feito. Olha só. Porque ao longo do tempo nós fizemos uma série de renúncias, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. O que nós fizermos agora, nós temos que cuidar para que não seja um obstáculo no futuro. E o exemplo maior é o tal do posto de praia, né? Ele começou lá para vender cigarro, né? Ele virou lá balada, né? E ele hoje voltou a ser
né, um atendimento integrado à praia para o banhista. É isso aí. Mas o foco não é mais vender cigarro. Não é mais... Ainda bem. Né? Mas a estrutura está lá, a infraestrutura está lá, preparada para atender essa evolução, essa mudança na forma como as pessoas vão à praia. Perfeito, perfeito. O desenvolvimento, eu falo que o grande desafio do incorporador, do desenvolvedor imobiliário, além de olhar com precisão a radiografia atual do cenário econômico, o cenário de planejamento urbano, é tentar entender o comportamento do consumidor ao longo do tempo, lá na frente, né? Porque o nosso ciclo é um ciclo longo, né? Sim. Desde a aquisição do terreno, aprovação, legalização, desenvolvimento do produto, lançamento imobiliário, ele é um ciclo. E a entrega do empreendimento. Então, a gente tem que estar olhando lá na frente. Sim. Né? Mas você falou um ponto, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual o significado para você da frase? Estamos em um lugar onde Deus passou antes e fez tudo aqui que os homens não conseguem fazer. É isso aí. Isso é uma frase também do nosso fundador, né? Onde na questão do desenvolvimento imobiliário de alto padrão, ele procurava sempre fazer em algum local que tivesse uma característica geográfica, né? Uma questão física, né? Um local bonito, e aí fazer alguma coisa. Por exemplo, o Parque Laje de Pedra em Canela, com o Hotel Laje de Pedra, Jurerê Internacional, nós temos lá uma gleba lá no Rio Grande do Sul, também em Canela, chamada Parque do Vale da Ferradura, onde hoje já existe um skyline instalado. Veja só, essa área foi adquirida há 40 anos atrás. Olha a visão, né? Olha a visão. E está chegando agora o momento de que ali vai ter um desenvolvimento imobiliário num local, né? Onde Sim. Deus passou primeiro. Ele dizia, Deus passou primeiro e fez uma coisa bonita aqui que nós nunca conseguiríamos fazer. E nunca conseguiremos fazer. Esse é o sentido da frase aí, né? Sim, em relação a determinados tipos de empreendimento. Sim, claro. Mas, por exemplo, esses conceitos de Jurerê, da Piatonal, né, do Open Shopping, da participação comunitária, nós aplicamos nos empreendimentos populares, né, de habitação social que nós fizemos em várias cidades do Rio Grande do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. Vamos dizer, lá valia o mesmo conceito aqui, obviamente que, né, resguardadas todas as proporções, mas o mesmo tipo de preocupação, as mesmas soluções de engenharia dadas aqui em Jurerê foram dadas nesses empreendimentos lá conforme a sua necessidade, sem distinção. Perfeito, perfeito. E olhando ao longo desses 44 anos, né, de Jurerê Internacional, Habitasul e da sua carreira, né, para que sirva de inspiração para novos desenvolvedores, empreendedores no mercado imobiliário e executivos que atuam em grandes players que atuam no setor. Você entrou como estagiário na Habitasul. Sim. E construiu uma carreira que Sim. foi reconhecida não só nacionalmente, mas internacionalmente. Que conselho que você daria para esses jovens que estão começando agora e estão numa fase de muita ansiedade, né, de crescimento dentro da carreira? O que eu posso dizer é o seguinte, assim, façam aquilo que vocês gostam de fazer, mas às vezes não tem, o que a gente gosta de fazer não se descobriu ainda. Por exemplo, lá no meu início eu era um engenheiro, estudante de engenharia, era uma pessoa muito técnica, uma visão assim, muito racional, muito quadradinho, etc, etc. E ao longo do tempo, né, eu fui mudando, né, mudando. Então hoje boa parte das pessoas não sabem que eu sou engenheiro. É igual no meu caso, eu sou engenheiro e poucas pessoas sabem. Não sabem, mas eu fui evoluindo, né? Sim. Mas por quê? Porque eu estava trabalhando em algo que eu gostava de fazer. Que eu gosto de fazer, conversar com as pessoas, relacionar, escutar, né? Buscar soluções de problemas. Então, o importante é isso, né? E obviamente que nos dias atuais está todo mundo muito ansioso, está todo mundo muito nervoso, está todo mundo com muita pressa, muita vontade de que os resultados apareçam o mais rapidamente possível, né? Sim. Mas não é assim, né? Porque no fundo, o sucesso não é o final da história, o sucesso é a trajetória, né? É poder maravilhoso. A cada momento estar se sentindo feliz por ter conquistado mais alguma coisa, por ter
podido dizer, olha, ajudei a fazer tal negócio, ajudei a viabilizar isso, ajudei a fazer aquilo, e tem um crescimento, ou seja, ele não é um pico de, né, não é um pico de glicose. Exato. Né, que toma lá um pão, aí, um diabético sabe disso, o que é? Não é um pico de glicose que sai do 100 e vai para o 300, né, de glicose ali, porque comeu um croissant. Sim. Né? Se for com chocolate, então fica pior ainda. Ele não é isso, o sucesso não é isso. Pelo contrário, né? Essas coisas muito rápidas, né? Acabam sendo muito efêmeras. Então, na realidade, eu entendo, né, que o que nós precisamos é construir essa nossa carreira, né? Construir de uma maneira sólida, né? E fazendo com que a cada dia, a cada momento, a cada ação, nós nos sintamos mais fortalecidos e melhores. Dificuldades terão, sem dúvida nenhuma. Sempre. Até porque se tem uma coisa que eu aprendi é o seguinte, só se cresce na diversidade. Não, se tiver tudo bem, está todo mundo acomodado, né? E ninguém vai querer... né, mudar o status quo. Tá tudo bem, para que mudar? Então, nós temos que aproveitar e entender que os momentos de crise são os momentos onde as oportunidades de crescimento aparecem. Com certeza, e eu concordo plenamente. Eu costumo dizer que as pessoas muitas vezes têm uma frase muito romantizada para conceituar o que é propósito, né? E propósito é bem como você falou, tá no caminho, tá na jornada, na trajetória, e não no objetivo final único exclusivamente, né? Mas o passo a passo que vai te levando até aquele objetivo, em fazer o seu melhor, em dar o seu máximo, em buscar os desafios, ao mesmo tempo que traz soluções para esses desafios diários e que vão fazer com que você se aproxime cada vez mais do seu propósito na sua jornada ao longo do tempo. Sem dúvida, né? Então eu acredito que a gente tem uma geração de profissionais entrando no mercado e que é muito importante encontrar de fato esse propósito, que está no dia a dia, no crescimento, na sustentabilidade da sua carreira, sua trajetória profissional. Exatamente. Né? Falando um pouco voltando a falar sobre urbanização, bairros planejados, né? Jurerê Internacional, como a gente falou, é uma referência, de fato, em desenvolvimento urbano, e a gente percebeu que, através das pesquisas que a gente fez, a valorização ela foi estratosférica. Você acredita que hoje ainda é possível Jurerê Internacional continuar neste ritmo de valorização que teve até hoje? Essa pergunta é bem, é bem interessante. Sim. Nós, lá por 1987, 88, 89, faz uns 35 anos atrás, né? Nós lançamos alguns imóveis que não faziam parte de Jurerê Internacional. Até deixa eu explicar isso aí. Quando a Habitasul comprou a Gleba de Jurerê Internacional, ele comprou de uma empresa chamada Imobiliária Jurerê. Era uma empresa que tinha 3 sócios aqui em Florianópolis, né? E que tinham lançado no final da década de 60 um empreendimento chamado Loteamento Praia do Forte, que é o que seria hoje o antigo Jurerê antigo, ou antigo Jurerê Nacional, né? Sim. Né? Houve um momento, Jurerê Nacional, mas que hoje está tudo muito parecido, né? Sim. Bom, quando nós compramos a Gleba, a empresa comprou a Gleba, os vendedores, né, os sócios da empresa, eles solicitaram que a Habitasul ajudasse a resolver um problema que eles tinham. Esse loteamento Praia do Forte ele foi lançado ainda sob a égide da legislação antiga de loteamentos, de uma lei de loteamentos, né, na qual o empreendedor não era obrigado a fazer a infraestrutura. A pessoa que comprava o lote é que depois teria que bancar a infraestrutura. Então, ele foi vendido dessa maneira, né? E tinha lá dezenas, centenas de imóveis vendidos por várias pessoas de todo o estado de Santa Catarina. Uhum. E precisava, então, achar uma solução, porque o mundo já tinha mudado, né? Novas regras já existiam, e ali tinha um loteamento
né? Um loteamento, né? Organizado, não era uma ocupação irregular, um loteamento organizado, mas que faltava achar a maneira, então, de como resolver esse problema aí. Então, nós assumimos o compromisso, né, de ajudar a resolver o problema do Jurerê nacional, né? Sim. E estou falando isso por causa da valorização. Sim. E nós tínhamos comprado também daí uma série de imóveis lá também, centenas de lotes nesse Jurerê nacional, e nós vendíamos a $10 mil, $10 mil o lote. Ontem, ainda numa conversa, me disseram o seguinte, que estão pedindo R$10 milhões por um lote que há 30 anos nós vendíamos por $10 mil. Quer dizer, $10 mil. 10 milhões de reais hoje são $2 milhões, né? Então, assim, de $10 mil para $2 milhões de dólares. Isso é uma valorização estratosférica. $1,5 milhão, né? O dólar agora está 6, né? Está 6, Tá 6. É uma preocupação. Mas então, bom, o que é isso? Sempre se acha que chegou no limite, né? Mas pelo visto, o céu é o limite. O céu é o limite. E, obviamente, tem que levar em consideração que existe, quando se faz essa comparação de valores, né, não teria que fazer também uma avaliação, né, da questão do valor do dinheiro no tempo. Teria que fazer uma avaliação, uma atualização monetária. Pelo menos, né? Mas, de qualquer maneira, que existiu essa valorização, existiu. E não só em Jurerê, né? Eu acho que Florianópolis, Florianópolis como um todo, geral, né? De um modo geral, aqui a ilha, né? Ela ficou muito valorizada. Até porque, né, se nós considerarmos o território insular do município, né, praticamente 70% dele são áreas de preservação, de proteção, preservação, APP, sim. Ou seja, não tem uso. Então, nós temos praticamente 30% do município, né, da parte insular do município, que pode efetivamente ser aproveitada. Embora isso, boa parte das pessoas não consiga enxergar, né, quando falam que existe uma ocupação desenfreada no município, né? Existe, sim, até pode uma ocupação desenfreada de maneira irregular, mas as ocupações regulares, né, elas estão acontecendo nesses 30% que são possíveis. O desafio hoje em Florianópolis é conter essa ocupação irregular nesses 70% que já se sabe, né, que não pode ser ocupado. Sim, sim. E com a mudança do plano diretor, hoje já falando um pouco do Carlos como presidente do Sinduscom, que é uma entidade que teve um papel fundamental no plano diretor de Florianópolis, e como que você, como presidente do Sinduscom, enxerga a influência da entidade no desenvolvimento urbano de um município, de uma forma geral, e aqui de Florianópolis e região metropolitana? Eu entendo, né, que nós, os empreendedores imobiliários, né, nós temos que enxergar, e o que eu vou falar, alguém pode tirar do contexto e... tirar um corte específico. Dizer assim, mas eu entendo que, né, e eu sempre defendi isso lá no Sinduscom, até há anos atrás, quando nós criamos a Diretoria de Desenvolvimento Urbano, foi por uma provocação minha, né, porque eu dizia assim, nós temos que parar de ser vistos ou nos sentimos como meros empilhadores de tijolos, né? E nós temos que pensar do desenvolvimento do nosso negócio. Qual é o nosso negócio? Perfeito. Nosso negócio é o desenvolvimento urbano, o desenvolvimento da cidade, né? Então, em vez de nós só pensarmos onde é que eu vou pegar o meu terreninho para construir, né, o que for possível de fazer ali, nós tínhamos que começar a discutir obviamente, junto com o município, junto com a comunidade. O que seria melhor para o desenvolvimento da cidade. Né? Então, eu entendo que o papel do Sinduscom, ele é muito importante nisso, né? Tanto é que eu assumi agora no final do ano, um dos projetos, uma das bandeiras desse meu mandato é tentar levar para os 22 municípios da nossa base territorial, que vai de Laguna até Tijucas e chega ali a Urubici, Rancho Queimado,
né? São 22 municípios da base, né? Levar para esses municípios essa discussão sobre a questão urbanística, né? Para tentar evitar que esses municípios que hoje estão pequenos, que são pequenos, né? E que inexoravelmente eles vão crescer. A região metropolitana de Florianópolis hoje tem aí mais de 1 milhão ou mais de 1 milhão de habitantes. Sim. Então vai crescer. Natural. Agora o que nós temos, e eu entendo que é uma obrigação nossa, inclusive, de ajudar essas pessoas a enxergarem isso e se prepararem para esse futuro. Nós estamos montando uma parceria com a Caixa Econômica Federal, né, para levar esse debate para esses municípios, para mostrar que tem que estar preparados, né? Não é só começa a construir. Nós não podemos deixar que nesses municípios aconteça o que aconteceu no Rio Vermelho, aqui em Florianópolis, né? Nos ingleses, aonde eu coloco assim, por um erro que foi cometido lá em 1985. Um erro de planejamento, Carlos? Um erro de planejamento. Vamos dizer, não, porque assim, uma coisa é o planejamento no papel, tá bonitinho, mas o erro que foi cometido lá foi assim, não enxergarem qual era a realidade fundiária, né? Qual era a realidade das famílias que moravam na região. Rio Vermelho. Hoje tu pega uma fotografia aérea lá do Rio Vermelho, né? É um monte de tirinhas, né? O que é aquilo? A origem do Rio Vermelho, lá no início do século passado, eram grandes glebas de terra, né, que tinham os pescadores que viviam de uma pesca artesanal e uma agricultura de subsistência. As famílias naquele tempo tinham lá de 8 filhos. Né? Sim. E o que acontecia? Chegava um momento que o pai dividia né, em 8. Sim. Aonde? Na frente ou da estrada ou dos travessões que tem lá. Sim. Então, cada filho tinha 10 metros, 20 metros, 30, 40 metros. Sim. E por 2 quilômetros de profundidade. Bom, o plano diretor de 85, né, classificou aquela região toda lá como AER, Área de Exploração Rural. Ou seja, o erro para mim foi não ter enxergado, e também dizer que é erro, né, dependia muito do contexto daquela época. Não se enxergou naquele momento que essa história da divisão, como as pessoas vão à praia, né? O que vai acontecer quando o patriarca morrer? Ele vai dividir entre os filhos e da maneira que é possível, né? Então, assim, não houve uma preocupação em enxergar isso aí e ver de que maneira se poderia contribuir para que a necessidade humana, né, fosse atendida. E no caso ali era assim, como é que eu divido a propriedade entre os meus filhos? Aí? Exato. É um pedacinho para cada um, é a fatia do bolo, né? Exatamente. Aí, dependendo da quantidade de filhos, né? A frente era menor ou maior, né? Então isso aí ocasionou o que está hoje lá no Rio Vermelho, né? Sim. Principalmente no Rio Vermelho, né? E tem como o sindicato, o Sinduscom atuar nessa questão? Eu pessoalmente atuo nessas questões de plano diretor aqui desde 1985. Obviamente que em 85 eu era um mero quase que espectador ali das discussões que aconteciam. E eu estava estudando também, o Sinduscom foi fundado em 1980, né? 1980. Junto com a mesma mesma época que Jureira Internacional. É isso aí. Era como uma associação, né? Sim. De construtoras. E depois virou o sindicato. Mas assim, ao longo desses anos todos de discussão, o processo foi aprimorando, né? E uma das coisas que eu sempre defendo e vou continuar defendendo é a questão de nós estarmos participando efetivamente do processo. Nessa última discussão do plano diretor, né, que foi homologado lá no ano passado, nós tivemos 16 audiências públicas, eu participei de todas, fui a todas as audiências, todas. Eu e o prefeito Topázio. Participou ativamente. Nós dois fomos em todas. Fomos em todas, ou seja, eu pelo lado empresarial vendo esta necessidade e sem dúvida nenhuma o prefeito viu que tinha que estar lá ouvindo a comunidade, né? Não é receber a informação, não, é estar lá sentindo, né, a realidade. Então, essa questão da participação é muito importante, é fundamental. E nós propusemos, juntamente com outras entidades empresariais e entidades de classe, alguns avanços aí no plano diretor. Por exemplo, o lote mínimo de Florianópolis era 360 metros quadrados. Nós conseguimos, aí foi o Sinduscom, a CIF, CDL, OAB, Floripa Amanhã, Sindimóveis,
e outras entidades, né? Nós conseguimos batalhar para que chegasse em 200 metros quadrados o valor mínimo do lote. Mas nós queríamos menos, nós queríamos, num caso extremo, até 80 metros quadrados. Sim. Por quê? Se for olhar a realidade fundiária lá do Rio Vermelho hoje, tem lotes lá de 80 metros quadrados. Ou seja, já é a realidade, só que não planejada, né? É isso aí. Então, o que precisa fazer? Quer regularizar a vida das pessoas? Então, tem que botar num tamanho que com 80 metros quadrados ele nunca vai poder regularizar, porque o tamanho mínimo do lote é 200. Bom, mas já foi um avanço 200, né? Sim. E aí, batalhamos também para que, por exemplo, assim, a habitação de interesse social no plano diretor anteriormente, ela estava contemplada em ZEIS, zonas especiais de interesse social. Certo. Ou seja, assim, alguém definia que isso aqui é uma ZEIS, ali é uma ZEIS, etc. Nós defendemos, e foi uma defesa acirrada, que é o seguinte, gente, assim, habitação de interesse social pode ter em qualquer lugar da cidade. Sim. Não sou eu ou algum burocrata, algum técnico que vai definir. É aqui, não. Assim, habitação de interesse social pode em qualquer lugar da cidade. Sim. Né? Os benefícios ou os incentivos para que isso aí aconteça podem ser aplicados em qualquer lugar da cidade. Sim. E aí vai caber a quem? O empreendedor decidir se vale a pena fazer ou não fazer. De acordo com a viabilidade. Então, assim, isso aí foi um grande avanço, né? Ou seja, assim, diminuímos o tamanho do lote mínimo, né? Sim. Possibilitar a habitação de interesse social em qualquer lugar da cidade. Né? Perfeito. Essa questão, por exemplo, das centralidades. Pega aí o exemplo desse negócio é Campeche. Tu pega lá o Campeche, é uma região que ela, no plano diretor de 1985, ela era classificada como ARE 5, Área Residencial Exclusiva 5. Ela era toda pintada de amarelo, que o mapa do plano diretor, naquele tempo lá, as ARE 5 eram amarelo. Amarelo. Era toda amarela. E olha lá o que aconteceu com o Campeche. Hoje... Uma valorização extrema também. Extrema, mas o que aconteceu? Não tem centralidade lá, né? A Avenida Pequeno Príncipe está cumprindo um papel, mas é uma centralidade cumprida, né? Sim. E aí tem casa com prédiozinho, isso e aquilo, ou seja, não houve um pensamento de como induzir esse desenvolvimento. E no plano atual, né? No plano atual existe. Foram criadas as áreas de desenvolvimento incentivado 1 e 2, que fazem o quê? Fazem com que quem fizer determinado tipo de empreendimento nessas ADI, seguindo determinados critérios, por exemplo, fachada ativa, vai ter um incentivo. Sim. Claro, porque aí as pessoas vão procurar fazer aquilo que foi planejado acontecer, ou seja, a iniciativa, mas com acabativa. Com certeza. Então, é um processo lento, sem dúvida nenhuma. Mas posso dizer que nós tivemos, junto com outras entidades, uma participação efetiva na discussão, na proposição e na aprovação dessas mudanças aí. Tem muita coisa para fazer, sem dúvida nenhuma. Mas é aquela história, nós não estamos... Isso aqui não é uma corrida de velocidade, né? Não é um 100 metros rasos. Não, assim, nós estamos na maratona, fazendo a maratona da nossa vida, né? Exato. E acho que a cada momento, a cada ponto de hidratação, a cada quilômetro a mais que nós conseguirmos fazer, né, nós vamos poder nos sentir felizes, satisfeitos e já tendo uma satisfação, olha, consegui fazer 21 quilômetros. Consegui mais um passo, estamos avançando. Né? Perfeito. Estou com menos cãibra agora, né? É a visão de progresso. É isso aí. E falando nessa importância do diálogo entre Sinduscom e Prefeitura, hoje você enxerga que existe um diálogo saudável entre a entidade e a Prefeitura atual? Sim, sem dúvida nenhuma. Nós, inclusive, tivemos uma reunião com o prefeito municipal essa semana,
né? Foi uma reunião onde nós levamos uma lista de problemas, né? Né? E até brinquei depois, nós fomos lá buscar lã e saímos tosqueados, né? Porque os problemas existem, ou seja, assim, nós sabemos que o problema existe, a prefeitura sabe que o problema existe, e o que foi bom nessa história? Assim, nós fomos lá para ver como é que nós podemos ajudar a contribuir, e a prefeitura já sabia desses problemas e já estava tomando determinadas medidas, já estavam encaminhadas. Por exemplo, assim, tem um negócio aí que é impressionante. Esse novo plano diretor, né, com essa série de incentivos e regramentos que foram novos colocados, ele está aí há 1 ano e pouco vigindo, né? E ao longo desse último ano, 70 decretos foram estabelecidos definindo como é que se usa, como é que se aplica esses incentivos. Então, é uma legislação nova que muita gente não conhece, né, nem superficialmente, e muito menos com profundidade. Então, nós constatamos que um dos problemas é a falta de conhecimento nosso, do lado de cá, ao propor, né, estou falando no geral. De uma forma geral. Ao propor um projeto lá para a prefeitura, e aí chega lá, ele volta porque não está de acordo. Então, assim, tem um vai e volta muito grande, que toma muito tempo, que deixa todo mundo muito nervoso. Então, nós acordamos com o prefeito, estava também o secretário do Meio Ambiente, o secretário Valtric, a secretária Ivana, né, da Habitação, de Interesse Social, Planejamento Urbano. Nós vamos promover, esse ano, a partir de agora, estamos trabalhando nessa pauta, vamos chamar assim, cursos de capacitação, ou grupos de discussão em relação a essa nova legislação, para fazer com que esse novo modelo, esse novo regramento, ele seja absorvido mais rapidamente pelos profissionais que hoje atuam no mercado. É uma realidade, eles nos mostraram estatisticamente, né, o vai e volta dos processos. Então, isso aí atrasa o processo, né, ocupa lá o técnico, e muitas vezes estão tendo que explicar. Exato. E, obviamente, que a prefeitura tem suas dificuldades. Claro, com certeza. E nós estamos vendo aí para ajudar. Né? Como resolver? Estamos vendo aí. É um trabalho a 4 mãos, né? Porque, olhando de fora, a gente simplesmente enxerga como se fosse um setor burocrático. Sim. Né? Um excesso de burocracia, mas não, muitas vezes está faltando da nossa parte, como profissional do mercado, desenvolvedor imobiliário, o conhecimento técnico necessário para que as coisas cheguem mais redondas, né? Sim. Dentro da legislação, dentro da atualização do plano diretor, inclusive. Não, perfeito. Um outro exemplo aí. Nessa semana, o prefeito encaminhou para a Câmara de Vereadores 2 projetos de lei. Um deles, né, que diz, resumindo, é o seguinte: em regiões atendidas por rede de coleta de esgoto, que está ligada numa estação de tratamento, não precisa mais aprovar o projeto hidrossanitário. Ah, tá. Claro, né, o problema do hidrossanitário dentro da casa é um problema do proprietário com o seu responsável técnico. Né? A prefeitura não tem que entrar nessa seara ver se o cara está projetando. Não é professor de escola para ficar corrigindo a prova lá, né? Não, a prefeitura tem que garantir que o tratamento seja o tratamento adequado. Então, em regiões onde não tem essas redes, né, vai ter que ter uma aprovação do modo de tratamento individual ou semi-coletivo desse esgoto. Né? Agora, onde tem rede, não, só tem que ir o seguinte, onde é que liga aqui? Não precisa. Então, imagina quanto trabalho a menos, né, o município vai ter a partir do momento que for sancionada essa lei. E naturalmente ganha agilidade, velocidade nas aprovações, que todo empreendedor, todo empresário, todo incorporador está buscando, né, nos seus projetos. Quer ver uma outra dificuldade aí que ninguém sabia, né? Mas assim, foi encaminhado também um projeto de lei transformando todo o município de Florianópolis em área urbana. Olha, por quê? A legislação trata a área urbana diferente da área rural. Mas vamos lá, vamos combinar o seguinte: não existe mais área rural em Florianópolis, certo? Sim, com certeza. Não tem. Não tem. Bom, então, a aplicação da legislação tem que ser uma aplicação sob a ótica de áreas urbanizadas.
e quando eu falo urbanizadas, não é que tudo vai ser ocupado, não. Com prédios nem assim, nada, é urbanizado. É uma questão de atender a legislação, que é uma coisa para a área urbana e outra coisa para a área rural. Se nós não temos área rural, né, tem alguns núcleos ainda por aí, mas... Mas inserido dentro de, né, dentro anexado. De um contexto, né? Eu ainda sou do tempo antigo, dizer, eu vou para a cidade, né? Sim. Eu sou do tempo da área rural, né? Sim. Que era, na verdade, de um bairro para outro, né? Não, assim, porque eu estava na praia lá, não, a cidade estava aqui, mas na realidade, a cidade hoje ocupa todo o município. Exato. Né? Os seus núcleos, né, que estão lá estabelecidos e que precisam ser fortalecidos, sem dúvida nenhuma, né? As tais centralidades urbanas, microcentralidades, porque nós precisamos diminuir o movimento pendular. Sim. Ou seja, assim, é impressionante, né, o movimento pendular de ingleses para o centro, ou do norte da ilha para o centro, né, do continente para cá. Tem vários motivos isso aí. Sim. Um deles é a falta de habitação popular aqui. Nós temos que dar condição das pessoas trabalharem, morarem mais próximo de onde trabalhem, ou, né, criar condição para que aonde elas trabalhem e possa existir uma atividade econômica. Sim. Uma mudança que houve também nesse plano diretor era o seguinte: Florianópolis era proibido ter indústria aqui. Sim. Indústria. Então, o controle era feito pelo CNAE. Então, se uma empresa industrial quisesse se instalar aqui, não poderia. Só que é o seguinte, uma coisa é a empresa industrial, a parte administrativa dela, outra coisa é a unidade produtiva. Exato. Então nós não podíamos ter indústrias aqui porque era proibido ter indústria. Mesmo que fosse o escritório administrativo. Não, assim, é uma loucura. Pelo CNAE, né? Pelo CNAE. Então isso aí foi resolvido também, então tem uma série de pequenas coisinhas aí que já foram implementadas e que sem dúvida nenhuma, né, ao longo do tempo, que é um processo lento, né, vai se perceber a melhora nessa questão urbanística de Florianópolis. E a gente enxerga o mercado imobiliário, os desenvolvedores, incorporadores, como um mercado superfluido no seguinte sentido: o plano diretor, ele determina também, não somente o desenvolvimento urbano, mas também o desenvolvimento econômico. Exatamente. De arrecadação do município. Exatamente. Então, naturalmente, o empresário incorporador que encontra barreiras, que muitas vezes são barreiras que não tem um fundamento, ele naturalmente vai para outros municípios das regiões próximas, que esses sim se desenvolvem. Exatamente. Então, esse olhar de desenvolvimento econômico faz toda a diferença. Nós precisamos, né, vamos dizer, está na moda falar em sustentabilidade. Exato. Né? E o que no fundo, sustentabilidade é a questão social, a questão econômica e a questão ambiental. Sim. Agora, porque senão, vamos dizer, nós não temos como pretender que nós sejamos ambientalmente perfeitos, estejamos protegidos, se nós não tivermos o lado econômico. Exato. Isso aí custa, né? E ao mesmo tempo não adianta ter o lado econômico resolvido, né? O lado ambiental resolvido, tá, mas e a população, a parte social está onde? Sim. Então nós temos que buscar cada vez mais essa integração, né? Perfeito. E dentro dessas questões, por exemplo, nós criamos agora, essa semana, no Sinduscom, 2 novas diretorias, uma diretoria de saneamento e uma diretoria de habitação social. Por quê? Super importante. Nesse momento, Florianópolis, né, tem 3 problemas: a mobilidade urbana, né, o saneamento e a questão da habitação de interesse social. Então, nós entendemos que nessa questão do saneamento e habitação social é importante ter uma diretoria focada nisso para trabalhar junto à comunidade, junto ao município, participar lá no Conselho de Saneamento, participar no Conselho de Habitação Social. Eu, inclusive, represento o Sinduscom nesses 2 conselhos, mais o Conselho da Cidade, né? Mas a ideia agora é ter um diretor que vai atuar especificamente no saneamento e um outro especificamente em habitação de interesse social, para ver de que maneira nós podemos efetivamente contribuir para resolver essas questões aí, junto com o poder público e, obviamente, com a comunidade. Falando em poder público, entidades Sinduscom e com a representatividade dos empresários do setor, como que você enxerga as parcerias público-privada nesse setor? Olha,
não só nesse setor, né? Eu diria o seguinte, em todos os setores isso aí é fundamental, né? O poder público não tem capacidade de investimento, né? Sim. Florianópolis aqui foi feita agora uma mudança na questão da previdência do município, né? Sim. Sob pena de que daqui a alguns anos não teria mais dinheiro nem para pagar a folha dos inativos, né? Perigo. Dos aposentados. Então, a capacidade de investimento do poder público é limitada. É absolutamente limitada, né? E dinheiro, né, é um recurso escasso, né? Exato. Não só para o poder público, mas para a própria iniciativa privada. Sim. Então, ele precisa ser muito bem pensado, muito bem administrado e muito bem gerido. Não adianta ter só uma boa ideia e depois, na implementação, implementar mal e aí perde esse... Então, assim, ó, essa possibilidade de parcerias público-privadas é o que vem movendo o mundo por aí. Sim. Né? Eu estive agora recentemente em Austin, Texas, num evento chamado South by Southwest. É um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do mundo, né? Um negócio assim impressionante. Eu até me arrependo de não ter ido antes para lá. Mas o que nós vimos lá? Eu vi o centro de Austin, Texas, né? O centro da cidade, né? Não tem nada a ver com o centro aqui de Florianópolis, né? Degradado do jeito lá. Sim. Lá nos últimos 10 anos, lá foram construídos hotéis, né? Hotéis, 10 ou 12 hotéis, que tem cada um deles com centro de convenções para 2.000, 3.000 pessoas. Olha só. Meu Deus. Mais um centro de convenções enorme, que inclusive eles vão demolir agora e vão fazer um novo. E eu até brinquei e disse, mas não dá para mandar um pedaço para nós lá? Não tem como, né? Não tem, mandar um pedaço, para nós estaria ótimo isso aí. Mas olha a visão, né? A visão. E como é que isso foi construído lá? Através de parcerias público-privadas. Né? Ou seja, assim, ó, o poder público incentivando o desenvolvimento para determinada região, o poder público permitindo, fazendo determinadas compensações, mas tendo a contrapartida do empresário. E no fundo, acho que as pessoas têm que entender que é o seguinte, não é o dinheiro, quem é que tem o dinheiro? Não é o empresário. Quem tem o dinheiro é o cliente do empresário. Exato. Né? Quem é o cliente do empresário? Somos nós. Somos então, nós, no fundo, também. Nós assim, ó, nós é que ajudamos para que isso aí aconteça. Porque se o empresário não conseguir vender, ele não vai ter o recurso. Exato. Então, acho que tem uma mudança, né, cultural aí que precisa ser entendida. No fundo, nós somos, entre aspas, o problema, né? Mas nós é que somos a solução desse problema, depende de nós, né? Exatamente. Tá? Carlos, e falando um pouquinho, você citou sobre escassez de recursos Sim. no mercado, a gente vive hoje um período de aumento de taxa de juros no país, um momento econômico, de certa forma, delicado, né, com aumento e tendência de aumento de taxa de juros, e a gente entende que com esse aumento da taxa de juros, o dinheiro no setor produtivo, ele fica mais escasso ainda, né? Porque ele está em aplicações, vamos dizer assim, e pouco se faz para desenvolvimento da produtividade no país, que as indústrias, os empresários fazendo novos investimentos. Como você enxerga para 2025 e 2026 o cenário econômico, os impactos disso no mercado da incorporação imobiliária e o que pode ser feito por nós, empresários do setor? Bom, isso aí é uma realidade, né? Isso aí é uma realidade. Né? Com essa taxa de juro aí, dizem que vai começar a baixar em algum momento, né? Mas, possível, talvez, no ano que vem, né? Nós temos dois problemas aí, né? Um é que as pessoas que poderiam estar aplicando, então, na construção civil, investindo, vão necessariamente, ou com certeza, direcionar para uma aplicação melhor. Exato. E por outro lado, né, o custo financeiro, né, faz com que os financiamentos, para aqueles que precisam do financiamento, né, para adquirir o seu imóvel, fique mais caro também. Mais caro. Então, assim, ó, o desafio nosso, né, é esse aí, para determinados tipos de mercado ou padrões de mercado, isso aí não vai fazer muita diferença. Sim. Né? Muita. Sim. Mas faz. Mas para outros, né, e aí é uma preocupação que o setor da construção civil no Brasil, nós somos afiliados, o Sinduscon é afiliado à CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, e a CEBIC, inclusive na semana que vem nós teremos,
o evento Encontro Nacional da Indústria da Construção em São Paulo, né? O ENIC, né? O ENIC, né? E esse assunto está sendo muito debatido, que é o seguinte: hoje boa parte do financiamento imobiliário para habitação social, né? Mas, né? Um padrão mais médio, né? É feito através dos recursos do FGTS. Então, existe uma preocupação muito grande da CEBIC, né, de que determinadas liberalidades, ou assim, ou possibilidades de utilização do dinheiro do FGTS pelo trabalhador, e deixando claro, o dinheiro é do trabalhador, né, não é do governo, o dinheiro é do trabalhador. Só que, no modelo que persiste hoje no Brasil, a maior parte dos recursos para financiamento desse tipo de habitação é FGTS. Então, se começarem a utilizar, eu ia usar a expressão desviar, não é desviar, a utilizar, né, para outras finalidades legítimas. Né, legítimas, né? Mas só que é o seguinte, né, o administrador tem a obrigação de enxergar lá na frente. De novo, dizer... assim, ó, de novo, as acabativas. As acabativas. Assim, nós precisamos resolver o problema da habitação, então nós temos que ter condição de financiar esse processo aí. Porque se não tiver financiamento barato, né, que caiba no bolso das famílias brasileiras, isso aí vai ser um problema. Então, isso aí nos preocupa. Esse é um tema que está sendo muito debatido, né, e que com certeza vai ser um dos pontos de destaque nas discussões no Encontro Nacional da Indústria da Construção, o ENIC, com certeza, desse ano. E não é um problema setorial único exclusivamente, porque a construção civil é responsável como motor de crescimento, desenvolvimento econômico para todas as famílias brasileiras, né? Geração de emprego. E aqui, aproveitando que estamos falando na questão da geração de emprego, né? Por incrível que pareça, né? Né? Nós estamos, em Florianópolis, tendo uma crise muito grande de falta de mão de obra. Olha só. Construção civil. Olha só. No Brasil inteiro existe essa crise, mas aqui pontualmente... Mas aqui também. Aqui também. Né? Sim. E nós sabemos que tem 16 mil famílias cadastradas no Bolsa Família aqui em Florianópolis. Olha só. Então, né? Tem um problema e uma solução se encontrando. Então, né? assim, o Sinduscom, a Prefeitura Municipal de Florianópolis, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Assistência Social, mais a Fiesc, através do SESI, Senai e Instituto Evaldo Lodge, nós estamos montando uma parceria, né? Estamos mapeando onde é que estão essas pessoas. Né? Perfeito. Para fazer o quê? Levar cursos de capacitação de mão de obra na construção civil e juntar quem está construindo naquela região, dentro da... Assim, ó, é um propósito, né? Muito parecido com algo que nós fizemos lá em Jurerê. Nós precisávamos de... Mão de obra. Aterro. Aterro, naquele tempo, era desmontar um morro. O que nós fizemos? Nós abrimos um buraco, fizemos um lago, está lá até hoje. Sim. Esse lago foi a jazida, esse lago está dentro de um parque, esse lago serve de amortecimento do sistema de esgotamento pluvial. E esse lago é o manancial de abastecimento de água de Jurerê, ou seja, de um problema se buscou uma solução aí pensada. Então, nesse caso da mão de obra, nós estamos vendo onde é que estão esses usuários do Bolsa Família, uma concentração maior. Aí nós vamos fazer um piloto no norte da ilha e um em Capoeiras. Que incrível. E vamos juntar ali construtoras que atuam na região para que ao sair capacitado, essa pessoa já tenha o seu emprego garantido na construção civil, próximo de onde ele mora. Perfeito. Entendeu? Não é fazer já resolve a questão da mobilidade também. Né? Então, nós estamos trabalhando nisso. Nós estamos montando 2 pilotos aí. Perfeito. Com isso aí. Que iniciativa maravilhosa, Carlos. E eu acho que sirva de referência, inspiração para outras regiões do país. Porque diante de um problema, você encontra uma solução que está aí. Isso não foi uma ideia do Sinduscom, isso aí foi algo que nasceu da conversa, né? Sinduscom, Federação das Indústrias e Poder Público Municipal. Estamos trabalhando nisso nesse momento. O quanto essas alianças são importantes. Agora mesmo, antes de nós iniciarmos aqui, eu recebi uma ligação do empresário e disse, olha, eu
preciso de pedreiro para alvenaria e carpinteiro, né? Eu consigo absorver 30 desses. Olha só. Uma construtora. Uma construtora, 30 profissionais. 30. Né? Que, porventura, muitas vezes nesse momento, está sendo única e exclusivamente beneficiado por um Bolsa Família. É isso aí, ou seja... Né? E tem possibilidade de se tornar produtivo. Isso aí, isso é que eu chamo. Vamos para as acabativas. Vamos para as acabativas. Achar uma solução para isso. Acho que é a grande inspiração Sim. que a gente tem nessa conversa de hoje, Carlos. Para finalizar, eu gostaria principalmente de te agradecer pela sua disponibilidade. Eu sei que foi uma agenda super corrida, porque você viaja domingo para Milão, Sim. né? E muito obrigado pela sua disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que foi uma conversa super rica. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores que acompanham pelo YouTube, pelo Spotify, uma mensagem de inspiração, né? Olhando para frente, para o desenvolvimento e, como você falou, né? Da importância das acabativas, de fato, no nosso setor. O que eu posso falar é o seguinte, assim, nós temos que ser perseverantes, né? Nós não podemos desistir na primeira, nem na segunda, nem na terceira, e muito menos na quarta dificuldade, assim, só depende de nós, né? Nós temos que acreditar que nós podemos fazer, que nós fazemos parte desse processo de mudança e que, mais do que isso, nós somos a mudança. Assim, eu acho que isso é importante que as pessoas percebam. Ninguém vai mudar para nós. Nós é que precisamos fazer essa mudança acontecer. Perfeito. E para mim fica uma grande inspiração a partir desse momento, na minha jornada também. Bom, muito obrigado. Profissional. Muito obrigado pelo convite aí, muito obrigado mesmo. Espero que a gente mantenha contato daqui para frente. Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado, um forte abraço. Obrigado, pessoal. Até a próxima.